Bueno, então, antes de falar de nosso trabalho, é importante falar de como nós fazemos o que fazemos. Aqui em Paraguai temos uma corriente arquitetônica que se viene gestando faz 20 anos, mais ou menos, que tem muitas respostas para distintos problemas em comum. O clima, a realidade socioeconômica, política, material. Todas as práticas têm em comum uma forma de abordar o problema arquitetônico, não por linguagem, sino por sentido comum que está compartilhado, não? Então, essa maneira de responder a todos esses problemas é que, com o tempo, foi dando uma linguagem em comum. Então, as imagens que vocês estão olhando agora são práticas que eu acho que vocês conhecem de gerações um pouco mais velhas que nós. Também é importante falar das referências internacionais ou exteriores que nos ensinam constantemente como fazer arquitetura. E eu acho que para nós, nossa geração, nesse tempo, nesse momento histórico, é, teniendo tantas ferramentas de estudio como internet, acessibilidade a livros, etcétera, etcétera, estamos constantemente influenciados y estimulados, ¿no? Por muitas coisas que para nós são importantes e é por isso que eu mostro aqui nossas influências, que também são influências sem nome, sem pedigree, como falou Bernard Rudowski na sua apresentação no MoMA, nos anos 60, 65, que ele chamou Architecture Without Architects, que é arquitetura sem arquitetos, onde ele mostrava construções em todo o mundo de respostas a uma realidade com muito engenho, com muita economia de meios, com muita lógica. E que são ensinanças que para nós são muito importantes e muito pertinentes no que fazemos aqui. Então, todas essas construções vernáculas tradicionais que hoje são chamadas alternativas, mas não são alternativas, são tradicionais. Para nós também são ensinanças e aprendizagens muito importantes que tentamos, logicamente, implementar em nosso trabalho.
Então, um dos nossos primeiros trabalhos foi criar um espaço de trabalho, um espaço para nosso escritório em Asunción. Essa é uma imagem aérea do Asunción, que é a capital do nosso país. E na imagem, na parte inferior, vocês podem olhar uma ponta vermelha, que é chamada ponta vermelha aqui, mas é chamada ponta de pedra, não? Mas não é pedra, assim, é terra compactada pelo tempo. Então, a matéria principal, abundante aqui, é terra vermelha. E para nós foi uma oportunidade de trabalhar com essa matéria e provar viver com isso, não? Então, fizemos nosso escritório em um pequeno espaço de 45 metros quadrados, que é um muro de taipa que envolve o espaço e, ao mesmo tempo, divide as funções. Tínhamos dois árvores, que um ficou dentro e outro ficou fora. Vocês estão olhando o que ficou dentro, mas o que ficou fora, vou mostrar depois. Então, isso é o processo construtivo da construção com taipa, que acho que vocês conhecem, mas é um processo antigo, muito sencillo, simples. Essa é a terra com 5% de cimento, não tem nenhum reforço, não tem aço, não tem nada, só terra com um pouco de cimento. E a compactação é com um pistão mecânico de ar comprimido, mas é possível construir sem essa tecnologia. Então, é uma técnica construtiva antiga com ferramentas modernas, tecnológicas. Esse foi o primeiro muro que terminamos. Tem 6 módulos e esses são os responsáveis da construção. Eles são os artesanos. Então, nessa imagem, vocês já podem olhar o árvore que ficou fora, dibujando, não sei como se diz, dibujando a sombra no interior, ao mesmo tempo de proteger do sol. E é impossível não mencionar
a influência de Eduardo Chillida, que é um escultor basco, que para nós seu trabalho é uma inspiração direta com o que fazemos, porque se ele é escultor, ele é também arquiteto, porque esculpe o espaço com luz, com matéria. Então, seu trabalho para nós é muito, muito importante. Isso é um projeto não feito por ele no Monte Tindaya. Tindaya é uma formação geológica que ele queria fazer um museu dentro e quitar a terra e construir com a própria formação geológica do monte. Então, é muito pertinente em relação ao que nós fazemos. Então, são imagens do processo e essas são imagens já que do projeto terminado, finalizado. O entorno é importante porque os árvores vão transformando também a experiência com as sombras. A luz vai também transformando a percepção do espaço. Então, esse é o árvore que ficou dentro, que é possível abrir ou fechar isso dessa maneira. E passo a outra experiência que é com muros de taipa, que é uma versão 10 vezes mais grande que o nosso escritório. É uma imagem do interior de nosso país, nas áreas rurales. Vocês vão a olhar muito esse paisagem, que é a terra vermelha, um verde importante e o céu azul. E para nós é interessante como essa matéria que está disposta horizontalmente, nós, através da técnica, podemos transformar isso em uma versão vertical e criar os espaços, não? Então, tem uma como uma pesquisa quase poética de transformação da matéria. São close-ups do muro de taipa, que nesse projeto em particular tinha muito sentido trabalhar com terra, porque é um centro para crianças menores de 4 anos. Então, as novas metodologias de aprendizagem falam que as crianças até 7 anos, principalmente até os 4 anos, aprendem del tacto, e são muito sensíveis às texturas, aos olores, que tem que ver com a fenomenologia. Então, para nós era importante criar um projeto onde
a experiência seja o aprendizagem. A planta é uma sequência de espaços criados por muros, por planos, não? Você tem Cs, tem Us, tem Ls, tem planos que vão fazendo essa construção do vazio. E todos os projetos têm uma relação visual direta com os outros espaços, porque ao mesmo tempo de supervisar as crianças aprendem olhando também das pessoas mais velhas, os maiores. Então, é importante que em todo momento eles tenham uma conexão visual. E todos os espaços têm dois tem uma relação dual com os pátios. Então, você fica dentro de um espaço, mas tem uma relação com os pátios em ambos lados. Fizemos o teto verde por motivos da sensação térmica confortável dentro das aulas, dos espaços. Então, é uma proteção muito lógica num clima como o nosso. São imagens já do projeto concluído, e esse projeto fica vocês podem olhar o contexto, fica em uma cidade que é semi-industrial, semi-rural, a 40 quilômetros do Assunção. Então, há uma relação ainda rural, onde você tem isso, não? Vacas caminhando na rua. E é um projeto que se fecha por fora, então você, por fora, olha como uns volúmenes ciegos, mudos, que não falam muito, e por dentro é tudo o contrário. Você entra e é uma relação completa com todos os espaços. Então, é como um cofre, não? Que você tenta cuidar o que tem dentro, que são as crianças, pero por dentro você tem uma relação contínua com tudo. E essas perfurações no teto criam os pátios para que a vegetação, que é nova, porque no sítio antes não existia nada, era só terra, não havia nenhuma planta. Então, parte do projeto foi criar os jardins, os pátios, com essa relação com natureza. E, logicamente, uma forte presença da luz natural. Luz natural que, ao mesmo tempo, cria os espaços de sombra, em penumbra. Então, a experiência é uma experiência que você entra a um espaço e você não se sente dentro do espaço. Você, todo o momento, tem uma relação com o exterior, a natureza, etc. E esse projeto tuvo a casualidade de
que nós e a empresa que nos havia contratado donamos o projeto ao Ministério da Educação aqui, e eles fizeram o projeto em 17 cidades do país, que são centros públicos da primeira infância. Então, isso foi um projeto, todos os centros nós não fizemos, nós donamos o projeto e eles fizeram pelo todo o país, pero usando muros de taipa, tetos verdes, um respeito por as preexistências, como vocês podem olhar. E para nós, isso foi uma, um aporte, porque em nosso país as escolas são muito mal feitas, se caem, são construções horríveis, sem nenhum contato com materiais naturais. Então, que as crianças em 17 cidades em nosso país tenham a oportunidade de ser criadas, ser até os 4 anos de maneira gratuita em um desses centros, para nós é uma vitória. Continuando com a pesquisa da terra, nesse projeto buscamos trabalhar com terra, pero em um formato mais pequeno, que é o BTC, que são bloques de terra compactada ou comprimida, que são feitos com uma máquina chamada Simba-Ram, que é uma máquina mecânica manual criada nos anos 40, 50, acho que, e que foi feita por nosso herrero, não sei como se chama. Então, foi uma produção do material principal da casa, que ao mesmo tempo foi um descobrimento que tivemos no processo para as bóvedas, cortar o tijolo pela metade criava unos huecos, esqueci como se chama isso. Criava unos canales para meter as linhas do aço e fazer uma bóveda armada, como qualquer bóveda armada, mas tem uma forma que já acompanha isso, como se pode olhar na imagem. E o projeto é uma casa muito pequena, tem 115 metros quadrados, em um terreno muito pequeno, tem 7,20 de ancho por 25 metros de profundidade, que tinha um árvore de mango no meio. Então, foi o árvore que permitiu que nós organizemos o projeto em torno a ele. E como podem olhar na imagem, todos os serviços estão nos costados do terreno.
Então, o apoio funcional é o apoio estrutural. E uma construção muito sencilla de elementos apoiados entre si. Isso, só esse, só isso. Isso é o que falei. E essas são imagens do projeto finalizado. Lá eh, atrás, você pode olhar o mango. Então, todas as bóvedas descansam em IPNs, que são barras de aço em forma de IPNs. E por dentro você tem a liberdade espacial funcional sem muros. Tudo o apoio foi feito nos costados para liberar o pouco espaço que tínhamos. Então, o primeiro espaço é um espaço intermediário, intermédio, que é o início da casa, ao mesmo tempo um espaço social. E por dentro você pode abrir tudo e ter como uma relação da profundidade do terreno. Então, a percepção espacial é sempre maior e tem uma relação com a natureza, as plantas, de maneira constante. E esse é um filtro que protege o oeste, porque está orientado hacia el oeste, a fachada principal. E fizemos uns muebles que você pode abrir ou fechar tudo se você quiser. Se você tem, não sei, um evento onde não quiser mostrar, você tem a possibilidade de esconder ou transformar o espaço. O quincho é assim. E o dormitório também tem a possibilidade de ser fechado. Então, você pode olhar tudo o terreno, se você quiser, desde a rua ou não. Ou você pode ir criando uma sequência de filtros que criam intimidade. Y otra vez, a luz natural es a luz que intensifica a experiência dos materiais, do espaço, etc. Na habitação, essa é o closet, uma sala para computador. Bueno, estos dois ou três projetos que vou a falar agora são projetos que nós ganhamos o concurso del projeto y que fueron construídos. Nós participamos muito dos concursos porque são oportunidades que uno cria para fazer coisas que muitas vezes não poderiam ser possíveis de fazer se não fosse por um concurso.
O primeiro foi a sinagoga, que foi um dos nossos primeiros concursos ganhados, acho que o primeiro, e que foi construído, porque muitas vezes também aqui em Paraguai os concursos não são construídos. Você ganha o concurso e depois a obra não é feita. Então, esse concurso tinha uma construção que a comunidade hebraica, judia, não sei como se chama, judeia, utilizava para para suas cerimônias. Então, eles precisavam uma nova sinagoga nesse espaço. E o concurso falava que você podia utilizar a construção existente ou não. Nós, logicamente, tentamos de aproveitar tudo o máximo possível, modificando o espaço, a luz natural, os materiais, etc. Então, a primeira operação que fizemos, essa era a construção original. Nós agregamos tudo um filtro perimetral para criar uma sequência da construção do silêncio e transformamos o teto para meter a luz natural. Porque vocês sabem que a luz natural no espaço religioso ou de meditação é um elemento simbólico muito forte. Então, essas são as operações que fizemos. Cortamos o muro lateral, cortamos a estrutura, agregamos o filtro perimetral e assim. Essas são imagens do processo construtivo. Tivemos que agregar como umas muletas, como um suporte estrutural para fazer os cortes. E como já no processo a luz tem como uma presença muito forte. São imagens do projeto terminado. Todos os materiais que utilizamos no exterior são materiais comunes, como o aço oxidado o concreto aparente, e que, de certa maneira, falam de essa conexão com o tempo, porque são materiais que se vuelven, que envejecen, no sé cómo se dice, que envejecen de uma maneira que para nós é bella. E por dentro são materiais como a madeira, que criam uma atmosfera distinta, mais acolhedora ou mais relacionada com a contenção, que são de espaços para meditar ou rezar ou o que seja. Então, a presença da luz natural cria essa atmosfera que para nós tem uma conotação mística, eh, ou de contemplação, ou meditação,
própria de espaço para cerimônias religiosas. E a luz vai construindo o tempo a mesma vez. O piso é hormigão polido, então você tem um chão de concreto, desculpe. Você tem um chão de concreto aparente fora, e à medida que você vai ingressando ao edifício, ao espaço, você tem o mesmo material que é concreto, mas é polido, tem maior terminação. E é um espaço, ao mesmo tempo, flexível, porque você pode olhar que as portas criam um muro, então é um muro perforável. Os mobiliários também são desenhos nossos, e você pode dividir o espaço, porque é uma comunidade muito pequena, então eles podem usar o espaço para reuniões, etc. Estou finalizando já. Esse também foi um concurso, um concurso nacional. O anterior à sinagoga foi um concurso internacional. Este em particular foi um concurso nacional para fazer o novo edifício de uma escola em Assunção, que você pode olhar tudo o terreno, é o terreno da escola, que tem construções que são dos anos 50, acho, 50, 60. E foi uma escola que foi crescendo de maneira natural. Então, eles queriam fazer o novo edifício de ciências, tecnologias, artes e matemáticas. É por isso STEAM. Mas eles pediam como um monobloque, não um edifício. E para nós era mais interessante fazer dois que foram divididos no meio, divididos pelo árvore que você pode olhar na imagem no meio, lado esquerdo, que é um lapacho, um árvore muito importante aqui em Paraguai, que tem uma flor bellíssima, e que fora o motivo pelo qual você tinha que circular no edifício. Então, vocês podem olhar a presença da estrutura, que é uma estrutura lógica, racional. São quatro ejes estruturais em ambos sentidos, e você tem uma planta livre. Não sei se os alunos, ou seja, se vocês sabem, pero a origem do término planta livre é uma separação de estrutura e fechamentos. É a independência do fechamento do espaço da estrutura. Então, ao ter uma estrutura assim, você pode ter plantas muito distintas e, ao mesmo tempo, você pode modificar no futuro, se você quiser, o tamanho das aulas, etc. Então, a estrutura foi feita com lajes de concreto postezado, e tem uma viga superior
de onde cuelga a rampa, como se pode ver en este corte, y al mismo tiempo creamos unos Brisoleil, unos filtros cerâmicos para ter uma proteção com o interior, ao mesmo tempo de ter ventilação cruzada em todos os espaços. Propusimos captação de água de chuva, mas no processo de desenvolvimento do projeto, a escola decidiu não fazer isso, por vários motivos. Então, essa foi uma obra que nós não construímos, porque aqui nós construímos as obras se são de uma escala pequena, mas se são edifícios grandes como esse, e a ser um projeto institucional, então eles, logicamente, têm um processo de licitação e nós não construímos ainda. Então, tivemos que fazer todos os detalhes e, bueno, são imagens já do projeto terminado, onde vocês podem olhar o filtro de tijolos. Usamos o tijolo porque era a linguagem do conjunto, do contexto mais importante, e ao mesmo tempo quero mencionar nomás esse protetor preto de metal não era parte do projeto original, foi feito pela empresa construtora a pedido da escola. Então, tem algumas modificações do projeto original, mas foi feito em 90% do projeto original. Então, para nós, vou mostrar uma imagem interior. Para nós era importante que dentro da aula você não perda o contato com a natureza, com o clima, com a realidade exterior, porque as metodologias de ensinança alternativas atuais falam que é o oposto que a gente pensava antes, que os alunos têm que ficar dentro da aula em completa desconexão com o exterior, para não desenfocar, desconcentrar. Se você pode olhar se está chovendo, se o dia fica com sol, se há vento, se você tem contato com o exterior, então é uma experiência onde você não se sente encarcelado dentro de uma prisão, não sei, uma cárcel. Então, tentamos fazer que todos os espaços tenham uma transparência controlada, não? Controlada com os filtros. E essa é uma imagem da rampa que está colgando das vigas superiores, e toda a madeira que foi utilizada é uma madeira que foi reciclada da construção que ficava nesse lugar antes, porque havia uma construção antiga. Então, reciclamos os tirantes. Esse é o árvore que falei, que foi o que dividiu os blocos, os blocos.
E então esses filtros de tijolos têm são uma proteção, ao mesmo tempo deixam a você olhar por fora. Também desenhamos as portas com um espaço onde os professores podem pôr as notas da aula, etc. De noite e a la noche, imágenes nocturnas. O último projeto também foi um concurso onde você apresentava uma ideia para construir em uma semana, que é um workshop com alunos, e eles te davam un material con una medida exacta, que são esos listones de madeira. Então, nós quisimos utilizar o material sem cortes, sem modificações, para que depois do evento esse material seja reciclado. Ao mesmo tempo, de pensar qual é a maneira mais razonável de fazer uma estrutura o mais grande possível. Então, fizemos uns módulos, como vocês podem olhar à esquerda, uns módulos que se repetem e criam umas barras horizontais. Então, em uma semana, nós tínhamos que construir isso. Foi uma experiência, foi um desafio muito incrível. Tudo isso foi construído por 15, ou acho que 13 pessoas, da segunda até sábado. Aí você pode olhar a escala do projeto. Tinha um vão de, não sei, 12 metros, acho que era grande. E foi uma experiência incrível porque você tinha uma meta, tinha um tempo. Então, o desafio era como utilizar os recursos de maneira mais efectiva possível em el menor tempo. Isso foi em Argentina. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Oi, Ori. Horácio. Ai, Eu sou paraguaia. Eu acho que você não vai lembrar de mim. Puedo hablar en español. sí, sí, sí. Fuimos compañeras en la facultad, en la católica, en algunas materias. Wow, wow. Sí. Y primeramente quería hacer una pregunta así, que es un poco una provocación. Pero siempre me nació esa curiosidad de pensar de que como Paraguay es un país que produce tanto ladrillo y que nosotros tenemos hoy en día una influencia, vamos a decir así, tanto nacional como internacionalmente de Solano Benítez, y que él usa mucho el ladrillo. ¿Cómo es que a ustedes les nació esa idea de usar la tierra? Yo sé que vos explicaste un poco al comienzo de que
inspiraron un poco sobre la arquitectura vernacular, pero ¿cómo nació eso? ¿Cómo comenzó? Esa es una pregunta que siempre me hice. Vou contestar em português, porque pero muito obrigado por isso. Não é uma decisão. Meu português é muito ruim, mas eu tento falar em portunhol. Invento palavras no processo. Os tijolos que você fala são terra, não? São terra cocida. Então, utilizar a terra sem cocção, sem cocinar, é também uma alternativa de utilizar a mesma matéria em outro formato. A única diferença dos bloques de terra compactada que eu mostrei na casa intermediária com os tijolos que nós utilizamos no Asas Team, o edifício, é que esses tijolos são cocinados e os outros não. E utilizar os muros de taipa também são, digamos, são oportunidades de trabalhar com a mesma matéria em outro formato que tem uma explicação muito razonável com o respeito do clima, do meio ambiente, que tem uma inércia térmica apropriada para proteger do calor, e que tem uma imagem que para nós fala muito do processo construtivo e das qualidades da matéria. Então, o uso dos tijolos, o uso da terra tem a mesma raiz, tem a mesma raiz, não? É a mesma matéria em outro formato. E se usamos uno ou outro, também por uma acessibilidade desse material, porque é material mais disponível, tem uma disponibilidade em todo o país, é um material relativamente acessível, monetariamente falando. Então, tem muitos motivos por los quais acceder a esse material. No, está en silencio. Ah, ahí. Graças, obrigada pela resposta. Mas tem outra pergunta. Na casa, na segunda casa que você apresentou, você mostrou a bóveda, né? Uhum. Aí eu tive uma curiosidade assim mais, porque nas fotos você mostrou e dava para ver o revestimento assim, de tijolo. Minha pergunta estruturalmente falando, isso foi feito de concreto e depois foi revestido? Ou como que foi esse processo construtivo para ter essa forma, esse... Não, as bóvedas nós pusimos uma madeira de forma, que é encofrado, le decimos, que é forma, não? Vocês falam forma, isso não? Acho. Forma de madeira, em cima os tijolos cortados pela metade e em cima uma capa de concreto, acho que são 5, 6 centímetros, então muito pequena, muito fina. E depois a aislação, que é uma proteção pela chuva, basicamente. Só isso. E no que se refere ao conforto térmico, tem muita diferença na construção de... Porque eu não tive a oportunidade de conhecer o escritório de vocês, mas eu queria saber como que esse conforto térmico atua dentro da construção. Vocês veem muita diferença nisso? É difícil comparar, porque você tem que comparar com
a mesma situação do projeto se fora de outro material, do mesmo espessor dos muros. Então, é muito difícil que eu fale é melhor ou é pior. Mas, se você compara a massa térmica de um muro de taipa com um muro de tijolo ou um muro de madeira ou outros materiais, você vai olhar que tem muito mais inércia térmica um muro de taipa, por ende é melhor a proteção que tem pelas dimensões do muro. Pero, ao mesmo tempo, o calor accede pelo teto. Então, os muros não são uma proteção completa do espaço. Há alguns que falam que 70% do calor de um edifício, de um espaço, ingressa pelo teto. Então, é mais importante fazer um teto bem aislado que os muros, porque a incidência solar nos muros é parcial e o teto é total. Você tem todo o dia no teto e os muros, dependendo da orientação, são maiores ou menores. Então, é por isso que há vezes que fazemos o doble teto ou teto verde, que é teto com vegetação. Qual semestre? Não, eu tô fazendo mestrado. Tô acabando o mestrado. Gracias, Ori. Dale, Mariana. Sim. Olá, Horácio. Muito prazer em assistir a sua apresentação. O seu português está ótimo, devo dizer. Muito bom. Obrigado. Obrigado. E é muito generoso, né, fazer uma apresentação com esse esforço, é muito legal. A minha pergunta não é bem uma pergunta. Eu sou professor do terceiro período, onde a Mariana e o Alziro organizaram essa pesquisa em função da arquitetura do Paraguai. Estou muito contente, inclusive, com o tema. Acho um tema extremamente feliz. E achei a sua apresentação muito bacana, porque muito interessante, porque ela coloca exatamente essa sensibilidade que eu achei que nós íamos encontrar quando eles fizeram a proposta com relação ao ambiente, né? Essa questão do material, essa relação de um olhar, Inclusive, acho que essa sensibilidade, inclusive, aparece no uso do português, ou seja, essa vontade de estar conectado, né? E aí eu fiquei pensando durante a apresentação em palavras da arquitetura do sul americano que eu conheço, mas eu não entendo muito bem. Não sei se eu escolhi a boa, pode ser que você queira comentar de outra, mas eu sempre ouvi falar do quincho, né? E fiquei curioso de aproveitar você agora aqui conosco para... Será que essa ideia de quincho é alguma coisa que revela algo assim particular da arquitetura do Paraguai, né, e no sul, aí próximo? Ou será que haveria outra palavra que fala também de espacialidades específicas desse lugar? Porque como a gente vai estar o semestre inteiro falando de arquitetura paraguaia, eu pensei, será que... Vamos pegar agora pelo lado de lá, né? Não no português que ele usou, mas sim no espanhol, que está lá pulsando e definindo também essa arquitetura. Então, vocês não têm quincho lá? Como se chama o espaço onde vocês fazem o churrasco? Quintal. É uma churrasqueira. O pessoal chama de churrasqueira, agora com o mercado imobiliário, que é a cozinha gourmet, né? Que ok. Uma deformação, tem o velho quintal das casas, ou seja, tem várias coisas. Mas eu me lembro quando a gente já passou uma vez um exercício que falava bastante de Assunção,
essa palavra quincho aparecia e a gente nunca entendia exatamente, né? Então, é o nome que nós compartilhamos com os argentinos, uruguaios. Eles falam de quincho também. Eh, eu acho que em Chile não é muito comum falar de quincho. E é interessante porque tradicionalmente o quincho é um espaço intermediário, um espaço coberto, mas não fechado. Hoje, nas casas, tem mais e mais vontade de fechar o espaço por o calor e para ter um ar. Pero o quincho, tradicionalmente, é um espaço coberto, mas não fechado. Então, é um espaço intermediário onde você recebe seus invitados, onde você tem eventos sociais, e é um espaço onde se compartilha. Então, o quincho, para uma casa, uma vivenda, quase sempre é uma obrigação, é um sim ou sim. Não sei, é como é obrigatório fazer isso aqui, é, mesmo se você não come, se é vegetariano, você faz uma pizza no quincho, você faz, não sei, verduras, mas é um espaço social muito característico da nossa cultura. Eu fiz a pergunta pensando exatamente se o escritório de vocês seria ou não um quincho. Não, porque não temos a churrasqueira, então não é possível fazer assado aqui. Não. É isso. É só uma pergunta simples. Ok, obrigado. Bom, mais uma vez, parabéns. É impressionante ver seu trabalho e a gente fica muito entusiasmado, assim. Eu tenho uma pergunta sobre cultura construtiva, porque a cultura paraguaia dá um nó, um pouco, na quantidade de detalhes ligado ao tijolo, né, ao ladrilho, né, e a maneira que vocês conseguem executar esses projetos. Aí minha pergunta é sobre, entre o projeto e a obra, como é que funciona? Vocês conseguem, hoje, existe um detalhamento que vocês conseguem realizar essa construção, né, por exemplo, a sua abóbora, o brise, você consegue detalhar isso em projeto e executar, ou é uma cultura da obra, coisas que você descobrem fazendo? E se for, e se for uma cultura da obra, como é que se dá essa relação com a mão de obra? É como se fosse um canteiro experimental, ou existe uma mão de obra qualificada que sabe trabalhar o tijolo e do qual vocês, arquitetos, já conseguem inovar né, e praticar essa cultura em todos os projetos? Ou é uma coisa seletiva? Sim, é uma boa pergunta, porque eh, aqui a diferença de outros países, outras culturas, eh, aqui os arquitetos são os construtores. Então, eh, a maioria da arquitetura que vocês conhecem foram feitas pelos próprios arquitetos. Isso é que caracteriza muito e que faz a identidade da nossa arquitetura, porque é uma arquitetura experimental que é possível por el motivo que os próprios arquitetos, projetistas fazem a construção, e ao mesmo tempo uma prova e um erro al ser experimental. E não temos uma mão de obra qualificada, como você perguntou. Acho que é ao contrário, é uma mão de obra muito pouco qualificada que vai aprendendo no caminho, e que é uma arquitetura muito imperfeita.
al ser imperfecta, es artesanal, y al ser artesanal es una cosa que é distinta, não? Então, eu acho que a característica que o arquiteto construye sua própria obra permite decidir os detalhes no processo construtivo. Muitas vezes nós não temos todos os detalhes feitos e os fazemos no processo da construção. Isso é bom e é malo, pero é uma arquitetura que se vai fazendo à medida que se vai construindo. E estou falando não por nosso escritório, sino por a maioria, porque eu sei como todos trabalham. Então, é uma coisa compartilhada com a gente. Muito bacana, muito bacana. É uma coisa muito única, assim, eu acho, esse momento. E tem muitas coisas que são refeitas, coisas que caem, que... Como é que é essa vida após realização? Idealmente, tratamos que nada se caiga, mas hay errores como en todo. Y al ser una mano de obra no cualificada, você tem imperfeições em todas as obras. Então, são umas 3 perguntas. Vai falar? Oi, tudo bem? Vai apresentar. É meio difícil, mas posso tentar. Oi, tudo bem? Meu nome é Duda, eu sou estudante agora do terceiro período. E a gente está estudando, como a Mariana já falou, arquitetura paraguaia. E eu queria entender um pouco melhor o seu projeto da Caixa de Terra, que é o escritório, inclusive, que você está fazendo a apresentação. E a minha primeira pergunta é com relação à implantação, porque você mesmo na sua apresentação falou sobre como esse projeto, ele, de certa forma, é articulado com 2 árvores, né? Uma que fica dentro e outra que fica externa. Mas em nenhum desenho a gente conseguiu encontrar uma representação em que a árvore de fora estivesse presente. Aí a gente queria entender como que foi o estudo da implementação, se, enfim, teria alguma imagem, algum desenho, uma localização que pudesse mostrar melhor essa questão da implantação, enfim, essa é a primeira pergunta. Era quase o único espaço que nós tínhamos nosso terreno. É o terreno da casa da minha família, então é um terreno que tem distintos espaços, e este era um espaço que quedava livre e onde podíamos fazer um pequeno espaço como um taller, como um escritório, onde não afetava a entrada da casa e onde podíamos ter um espaço pequeno para trabalhar. Então, o terreno é muito, muito raro, não é convencional, é um terreno super amorfo, e posso enviar uma planta de implantação, se você quiser. Seria ótimo, porque a gente entrou no Google Earth, tentou procurar o endereço e foi meio desastroso. Não, em Google Earth é impossível, porque estamos no baixo de 2 árvores muito grandes, então é impossível olhar o perímetro do escritório, é impossível. Está coberto por árvores. Tá, e a segunda pergunta é com relação ao maior vão de janela genital que você tem, que é um que pega as 2 faces. Eu queria entender se ali tem... Eu entendi dos desenhos que os vidros são fixos, mas eu queria saber se entre eles você tem algum tipo de ventilação, se tem alguma fresta, enfim, que possa ventilar de alguma forma o ambiente.
Não entendi, não entendi. Não escuto, não escuto. Tá me ouvindo agora? Sim, escuto melhor. Beleza. Sim, você pode repetir a pergunta? Claro, claro. A pergunta foi o seguinte: numa das aberturas genitais, tem uma que pega as duas faces, né? Sim, tem uma separação de 1 centímetro para que o vidro não se condense. Ah, tá. Tá bom. Então, Tem, era tem, tem. essa a minha pergunta. Se os vidros estavam pegados, a condensação ia ser impossível. Sim. E a minha última pergunta, na verdade, é uma pergunta mais para fechar, que é como o Brasil, você acha, na sua visão, pode aprender com a arquitetura paraguaia? E é algo interessante, porque nós aprendemos da sua arquitetura. Para nós, os arquitetos brasileiros são nossas referências diretas. Então, que você fale da questão inversa, para mim é surpreendente, porque muitas lições que tivemos foram da arquitetura brasileira em geral, de Rio, de São Paulo, em geral. Então, não sei, acho que é uma retroalimentação constante de aprendizagem, que é natural em todo o processo. Tá bom, obrigada. Era só isso. Obrigado. Fazer uma última pergunta. E aí a gente encerra, porque acho que também tem mais coisa para fazer. Olá, vou tentar ser bem rápido. Inicialmente, parabéns e obrigado por compartilhar o teu trabalho. Meu nome é Fernando, sou arquiteto e sou um professor recém-chegado aqui na escola. Tenho observado muito que essa arquitetura que se utiliza de uma tecnologia não convencional, embora tradicional, não convencional e contra-hegemônica, tem crescido na América Latina no seu uso. Né? E eu tenho observado muito e me preocupado em observar as escolas de arquitetura por aí, na América Latina. A minha pergunta é muito simples. Se esse tema é abordado na formação, você como professor, então, deve conseguir responder com bastante clareza, se esse estado crescente das tecnologias contra-hegemônicas tem sido abordado e principalmente experimentado no ambiente da universidade. Acho que é uma boa pergunta, porque agora que toda essa geração que vem produzindo essa arquitetura está ensinando nas universidades, são eles, somos nós os que ensinamos esse tipo de arquitetura, tecnologia, construção, matéria, etc, etc. Então, na minha formação não foi uma realidade, eu não tive contato com isso, foi quando eu comecei a trabalhar que eu tive o contato com isso, mas agora na Universidade Nacional, no taller como na Universidade Católica, que é uma universidade privada, as duas têm professores em comum que são os arquitetos que vocês conhecem. Então, são eles que oferecem uma mirada nova ao que você está falando. Ok, muito obrigado, viu? Era só isso. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado.
Pergunta para ela, Margarida. Acho que ela... Agora eu novamente. Para agradecer, eu queria mostrar para você quem são os professores do nosso ateliê. Você viu alguns? E acho que talvez fosse legal virar a câmera. Ficar de pé, por favor, os professores do ateliê conhecer. O Alzir, que você já conhece, a professora Ana, que já tem pergunta, a professora Laís, a professora Mônica, o professor Roberto, o professor Pedro, que não está aqui agora no momento, e o professor outro Pedro Lugão, nós temos mais um, eu. E aí aproveito para te apresentar o Felipe também, que é professor aqui, que deve ir com a gente lá na nossa viagem lá no final do ano. E queria te agradecer muito, foi muito legal, assim, acho que alguma coisa saiu melhor do que eu imaginei, porque o fato da gente ter tido que adiar um dia nosso encontro, a turma, você percebeu que já começou a trabalhar um pouco, então já conhecia os projetos, né, minimamente, já conseguiu tirar algumas dúvidas contigo. Eu estou muito, muito, muito feliz, muito agradecida assim, para vocês. Acho que foi um presente enorme que você deu para a gente, para a nossa pesquisa, para o nosso departamento, para a relação que a gente pretende estabelecer com vocês, para o nosso conhecimento dos nossos vizinhos aqui. Acho que a gente cresce como departamento, como universidade, como indivíduos também, como profissionais. Então, te agradeço muito e acho a sua presença aqui é talvez mais importante do que a gente consegue dimensionar hoje. E eu fico feliz de fazer parte disso tudo e agradeço muito a todo mundo que está aqui também. E a gente segue, então, conversando. Ok, muito obrigado a todos. Diana também fala que Sim, a gente está muito vou falar. vocês fazerem parte disso. Muito obrigada. Ok, ok. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gracias. Não, peraí, quem foi na fila? Acho que